O ministro Alexandre de Moraes foi denunciado no Tribunal de Contas da União por um suposto uso indevido de aeronave da FAB para fins particulares. O advogado Enio Martins Murad acusa o magistrado de ter utilizado o voo oficial para assistir à final do Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Moraes embarcou em um avião da FAB em 26 de março, um dia após votar pela abertura da ação penal contra Jair Bolsonaro. O uso do avião foi justificado por segurança institucional, mas a presença do ministro no estádio foi amplamente registrada nas redes sociais. Procuradoria-Geral da República já havia arquivado denúncia anterior sobre o mesmo caso. A tendência, né, André Marcília, é que esse daí também termine arquivado, né? É o Brasil do nada se apura, a não ser que convenha apurar. Nada se apura, mas a gente tem que seguir fazendo, né? Então, assim, eu acho que o advogado tá certo. Enfim, se a PGR não faz nada, olha, é incrível. A gente tem um país em que um advogado vai ficar fazendo o trabalho da PGR, né? Daqui a pouco pede vínculo aí ao Estado, se fosse possível. Quem sabe, de tanto atuar em nome da PGR. Porque a gente teve, por exemplo, em relação à Janja, a mesma coisa. Viajou para Roma, levou não sei quantas pessoas na comitiva, a Roma, que o nosso caro Cauti conhece tão bem, sabe muito bem o quanto custa levar 12 pessoas para lá de executiva e etc, etc. E o que acontece? Nada. A PGR achou que isso era normal, que ela tinha o direito de fazer isso, fez uma comparação, inclusive esdrúxula, salvo engano, com a primeira-dama do governo Vargas. Enfim, a gente está no meio de um lugar que é totalmente político e não jurídico. Então, talvez a classe jurídica, a sociedade, as pessoas possam tomar a frente e começar a fazer alguma coisa. Uma ação civil pública, mover isso, mover aquilo, começar a denunciar. É necessário que nós tenhamos algum tipo de reação. Claro, o resultado disso é zero, a gente sabe. Mas não importa, eu tenho dito sempre. Hoje, inclusive, estive com o Cauti mais cedo e falei exatamente a mesma coisa que eu vou dizer agora. O que importa é o caminho. A gente pode não obter um resultado, mas o caminho é que vai construindo a democracia. As portas podem estar fechadas, mas o caminho sendo percorrido, uma hora faz com que elas se abram. Como diz na Bíblia, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Então, às vezes, demora para as coisas acontecerem, mas é o recado que a gente pode dar. Denunciar, fazer e mostrar a nossa resignação. Cauti, aqui no Brasil parece que ligaram o módulo Dane-se o avião, né? Pois é, aliás, o módulo é gaste-se, né, mais do que dane-se. Torre-se o dinheiro público, né, esbanje-se o recursos pagadores de impostos, né. Enfim, é exatamente aquilo que o professor Marcinho estava dizendo, mas voltando só, né, à questão da notícia, eu queria só fazer um passo para trás também ao caso dos planos de saúde, porque há muitos empresários ligados a planos de saúde que são muito próximos do governo Lula. Lembramos que Lula, na sua primeira viagem oficial, foi antes de tomar posse, essa primeira viagem após ser eleito, ele foi ao Egito participar da COP em um jatinho emprestado por um empresário que é um magnata do setor de plano de saúde, que inclusive foi envolvido em vários casos, em várias investigações, e com certeza ele continua tendo um enorme trâmite lá, não somente no governo, mas também em vários ambientes em Brasília. Então, quando há casos assim envolvendo escândalos com planos de saúde, eu sempre me lembro desses empresários muito amigos, né, do governo e que no passado também financiaram muitas campanhas, especialmente do PT. Mas falando também um pouco da questão da Janja em Roma, lembrando que a Janja acabou de ir para Roma, né, um tempo atrás, participando de outro evento sem o Lula, agora volta com o Lula, ela e mais uma comitiva enorme do governo. O Lula está levando até a tesoureira do PT. A tesoureira do PT está viajando a Roma para ver o Papa. Para quê tudo isso? Mais uma vez, quando o João Paulo II morreu em 2005,
Lula também era presidente da República e também levou uma comitiva, daquela vez foi mais contido, era apenas 8, agora estão 12, se não me engano, assim, os números que tenho aqui não falham. Ou seja, o Brasil mais uma vez se confirma um dos países que não tem nenhum pudor em torrar dinheiro público, organizando viagens, excursões para pessoas que não têm nada a ver com aquilo que está acontecendo, e passar vergonha perante a comunidade internacional, que com certeza será muito mais contida nas representações numerosas, mas muito mais contidas no funeral de Papa Francisco. E justo para o Papa que tinha compromisso com os pobres, o Brasil, ele se auto-avacalha de maneira assustadora. Se você pensa que a coisa está ruim, não, pode ficar pior. O governo Lula habilitou para o prêmio uma cartilha que ensina usuários como agir se você for abordado pela polícia com drogas. Isso. O material intitulado Deu Ruim, Fica Frio foi aprovado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Comandado por Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. A cartilha orienta jovens a evitar lugares com presença policial e aconselha que não circulem sozinhos quando estiverem com drogas. Caramba! Quantidades de entorpecentes e voltar diretamente para casa após a compra, se ela for grande. Após a repercussão negativa na imprensa, o governo recuou e suspendeu a seleção para analisar os projetos enviados. Mas isso aí é um tapa na cara do brasileiro que é honesto, do jovem que é correto. É uma apologia ao crime, né, André Marcílio? Olha, isso aí é pior do que a linguagem neutra. A gente precisa, inclusive a nota lá fala de que combater as drogas é o racismo. Salvo engano, tem até esse termo na nota. Quer dizer, é uma completa inversão de valores, onde as drogas viram um objeto naturalizado, onde o usuário é a vítima e a polícia é o agressor. Se você for olhar nesse panfleto que eles fizeram, tem inclusive fotos ali de policiais da ditadura militar fazendo abordagens. É um arsenal de loucuras, né? E é mais ou menos isso. Tem até recados que são assim: se você for pego, e não diga que a droga é do outro, porque senão você pode ser enquadrado como traficante. Então é dica para você se livrar de ser um traficante. Isso é totalmente descabido, isso foge por completo da razoabilidade, mas é um pouco como nós temos tratado a coisa pública a partir, sobretudo, desse governo, né? A gente falou agora há pouco de linguagem neutra, de identitarismo, e eu creio que dentro do arsenal progressista tem isso, de ver o policial como o bandido e a pessoa que usa droga como vítima do policial, né? E não como alguém, enfim, que está no lugar errado ou que não deveria estar usando a droga. O professor, ele é o professor que está dentro da sala de aula, por exemplo, ele não deve usar câmera, mas o policial deve usar câmera. Então, você não enxerga como no mesmo nível de funcionalismo público, você enxerga o policial como bandido, você enxerga a droga com naturalidade quem a usa como vítima desse mundo cruel que o capitalismo proporciona. Isso tudo somado é um suco de nada, mas é o que nós vemos dia e noite e dia, promovido pelo governo. Dácio Bracarense, que lixarada, hein? Olha, eu vou falar para você, é um tanto assustador. A cartilha diz que a pessoa deve evitar lugares com presença policial. Eu desafio a qualquer um dos nossos espectadores, a qualquer pessoa me apresentar uma cartilha em qualquer outro lugar do mundo que orienta as pessoas a evitarem a presença policial. O normal seria uma cartilha dizendo assim: evite locais ermos, evite locais com a presença de pessoas suspeitas ou de comportamento antissocial ou de qualquer coisa do tipo. Gente, evitar local com presença policial. A polícia está sendo tratada como lepra no Brasil por esse governo. Vamos ser honestos aqui. É um preconceito do governo em relação à sua própria polícia. Agora, eu me pego numa outra questão.
Que país do mundo conseguiu se organizar liberando aborto, como a resolução do Conanda, liberando droga, como essa cartilha propõe, tratando o criminoso de forma humana, humanizando o combate ao crime, como disse o Lula? Ou seja, que país do mundo se estruturou nesses pilares? E aí eu termino dizendo, quem patrocinou ideologicamente essa cartilha? Foi o PCC, o Comando Vermelho? Qual foi a outra facção? Sinceramente, isso aqui é caso de cadeia. Cadeia. Não tem conversa. Enfim, eu lamento muito que esse tipo de política de indução de dano seja feita com seu dinheiro, cidadão, pagador de impostos. Você está bancando isso. Você está bancando a destruição da sociedade. Eu quero saber qual vai ser o ponto de não retorno, porque a gente já está quase lá, meu amigo Serrão. Cauti, virou zona totalmente, né? Esse pequeno manual do Noia Metropolitano, que o governo queria premiar, basicamente, não, porque é isso, né? Antigamente a esquerda era mais digna, tinha o pequeno manual do guerrilheiro urbano do Marighella, que era uma leitura que ensinava a fazer coquetel molotov, a explodir coisas mais úteis do que traficar drogas, não ser pego pela polícia. Então, passaram do pequeno manual do guerrilheiro urbano para o pequeno manual do Noia Metropolitano, né? Você vê como a esquerda, antigamente era foice e martelo, agora é o arco-íris woke. Então, passaram do Kalashnikov para a maconha, né? Para fumar ervas. Então, assim, é isso, essa degeneração até mental da esquerda. E depois eles acham que o Brasil vai aceitar tudo isso passivamente. Casos como esses não aumentam a polarização num país que está vendo a nação sendo entregue para traficantes, nossas crianças sendo entregues para pessoas que na frente da porta das escolas vão querer vender drogas, né? E ainda por cima vão premiar um troço desse, queriam premiar um troço desses. Se não fosse que fosse descoberto pela imprensa, né, que finalmente fez um trabalho minimamente meritório, esses caras iam ganhar prêmio do governo. O governo ia premiar um pequeno manual do Noia Metropolitano, que ensinava como evitar a abordagem policial. É disso que estamos falando. Assim, é uma vergonha. Mas o Boris Casoy a gente deveria ir pro Boris Casoy todo dia, falando, é uma vergonha, esse governo é uma lástima. Eles são capazes só de homenagear bandidos, dizer que roubar telefone celular não pode ser caso de polícia, porque essas pessoas têm direito a comprar uma cervejinha, e depois, não por acaso, temos a explosão de roubos de telefone celular. Essas pessoas justificam crime e ainda por cima ensinam, ou querem que se ensinem como evitar a polícia. Inclusive, doutor Marcinho, o senhor que é advogado, o Código Penal existe ou não nesse país? Porque instigação ao crime é por si só razão de ser preso. Apologia ao crime também leva à cadeia. A lei das drogas também fala isso. Então, essas pessoas, não é só o Ministério da Justiça tentar dizer não premiamos ninguém, somos bonzinhos, não aconteceu nada, por favor, circular. É simplesmente pegar os autores desse pequeno manual do drogado urbano e prender essas pessoas, porque estão fazendo apologia ao crime, ao tráfico de drogas, estão tentando ensinar como evitar a polícia. Então, sim, num país sério, a polícia militar já estava na porta desses bandidolatras de terceira categoria, e eu tenho certeza que nesse troço deve ter algum erro de português, algum todes também, porque os caras, além de ser criminosos, geralmente são ignorantes também. Agora, Marcília, como esse pessoal não estava no 8 de janeiro, o Código Penal não se aplica a eles, né? Parece que é isso? Não se aplica. Não se aplica, não se aplica. Como eles não usaram as redes sociais, não é? Como eles não incitaram por meio de redes sociais, não é? Como eles não deram a opinião deles sobre nenhum juiz, como eles não falaram do estado caótico de coisas do Brasil, como eles não denunciaram nenhuma irregularidade que existe aqui, como eles simplesmente abandonaram esse universo das redes sociais, eles recebem prêmios, eles recebem o aplauso do governo, né? Como bem disse o Cauti, se não fosse a imprensa denunciar, estava hoje isso daí circulando por escolas, sabe-se lá mais onde, com o dinheiro seu, com o meu, com o nosso dinheiro. A gente paga imposto para quê? Para isso, para os caras ensinarem os noias a se esquivarem da polícia. É impressionante. Ao invés de ensinar as pessoas a não usarem drogas,
Ao invés de ensinar as pessoas que usar droga é ruim, eles ensinam as pessoas a usarem droga sem que o policial possa abordá-lo. E se abordá-lo, fique frio, né? Fique frio, porque aí tem lá uma recomendação também que é ótima. Sempre tenha um telefone do seu advogado no bolso. Fique frio, se você estiver na delegacia, não responda assim, não responda assado. Então, é nesse ponto que a gente chegou. Invertemos os valores por completo. Ao invés de não usar drogas, a gente passa a entender que o combate a ela é criminoso, que o policial é uma doença, que a polícia no Brasil é uma doença, e que você que usa droga tem que aprender a lidar com esses problemas que existem no Brasil, que são a polícia. Resumindo, que droga de governo. Essa turma está preparada para o desafio de ensinar inglês a você em uma semana de imersão de curso. O que você precisa fazer? É grátis. Apenas pegue o WhatsApp que está aqui na tela, 98 81 89 14 13. Ou então pega o seu celular, aponta para o QR Code aqui na página, vai direto para conversar com a turma do Daily Talks. E aí, você só vai pedir o seguinte: eu quero a bolsa de estudos de uma semana do Bradock, eu quero desafiar vocês a me ensinar inglês durante uma semana. Desafio será aceito imediatamente e você vai ver como vai ser bacana isso. E se você gostar, já sabe, o Bradock Show também garante que você terá uma super promoção para cursar este curso que é fantástico. Daily Talks, você não pode perder essa oportunidade. Ligue agora 98 81 89 14 13. Venha aprender inglês com os mestres do idioma. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.